E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou professor de interpretação bíblica há mais de 16 anos. Estamos aqui em mais um vídeo sobre interpretação bíblica e eu gostaria de falar com vocês sobre a melhor tradução bíblica. O que eu sempre falo, é muito difícil, eu já gravei vários vídeos sobre isso aqui no meu canal, é muito difícil você traduzir uma língua, um conceito e a palavra, tudo certinho, para uma outra língua. Ainda mais se essa língua já morreu há muitos anos, como o grego koiné e o hebraico bíblico. Então, como a gente pode fazer? A gente sempre vai estar no meio de uma dúvida quando a gente vai pegar uma tradução para poder entender o que Deus está falando através da Bíblia. Por um lado, a gente tem a tradução literal. Então aqui você vai ter algumas versões que vão falar muito sobre a literalidade do texto, mas é muito difícil de compreender, porque nem faz sentido. É igual quando a gente vai tentar traduzir de umas línguas e a pessoa vai falando palavra por palavra, você tem que reconstruir ela para ter sentido. Do outro lado está o sentido. Quanto mais você entende, menos literal ela é. Então qual que a gente deve buscar? O sentido ou a literalidade? Se você vai falar literalidade, se você não entendeu o sentido, Deus não falou com você, você não entendeu o que a Bíblia está falando. Se você vai procurar o sentido, o problema é que tem outros intérpretes, talvez distorcendo a literalidade. E aí o que eu sempre falo é: tenha várias traduções. A melhor tradução são várias traduções. Você tem que ler um texto quando você estiver meditando ou preparando um estudo ou fazendo uma reflexão, você tem que abrir várias Bíblias. E eu queria mostrar uma ferramenta digital que eu tenho usado muito e fica aqui embaixo vai ter um link para você que quer experimentar de forma gratuita, dá uma olhada, é muito bacana, fica essa dica. Então, a lição de hoje, já falando aqui, tenha várias traduções. A melhor tradução é ter várias traduções, principalmente um pouco das literais e um pouco das que são mais do sentido do texto, tá bom? Vamos dar uma olhada para essa ferramenta chamada Logos. Olha aqui, eu estou no meu canal do YouTube, que você também deve estar, e aqui embaixo eu já tenho a ferramenta Logos sempre comigo aqui, sempre trazendo o melhor aqui que eu posso ter. E aqui tem várias ferramentas, eu já fiz um vídeo apresentando, mas eu vou agora numa ferramenta chamada comparação de texto. Então essa aqui vai comparar os textos. Eu cliquei e o texto que eu escolhi para esse vídeo é a primeira carta do apóstolo João, versículo 10, não, na verdade eu vou de versículo 3, 9. Depois eu vou em 10. 3:9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. NVI. Olha só, essa ferramenta faz a comparação já aqui no texto, de versículo por versículo. O versículo 3:9, o versículo 3:10, e tem várias traduções. E a primeira tradução, que é a NVI, que é a Nova Versão Internacional, que eu gosto, eu uso, é a minha principal, ela traduz essa parte que quem é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado. Aqui já mudou um pouco. Não pratica o pecado e ele não pode estar no pecado porque não é nascido de Deus. Quando a gente vai para a RA, Revista e Atualizada, ele vai fazer uma outra opção de tradução. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele, aqui nem escolheu semente, pois o que permanece nele é divina semente. Aqui, ele trocou um pouco a ordem, porque permanece nele, que é divina semente, é Deus. Você vê que troca. Mas olha que interessante, quando a gente vai para NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, a gente vai ver que eles escolheram quem é filho de Deus não continua pecando. Já é uma outra tradução. E aí quando você vai nas mais literais, a Revista Corrigida 1969, talvez é uma das mais literais que a gente tem, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Quem é nascido de Deus não pode cometer pecado. Muito provavelmente, essa tradução ela é mais literal, tá? Isso que está no grego, mas não quer dizer que é isso que João está querendo dizer.
porque está havendo um processo de tradução, são culturas diferentes e um decorrer de linguagem diferente. Esse é o problema de apenas ficar com a literal, você não pode ficar só com uma. E aí você tem eu peguei mais duas versões em inglês, uma mais literal, que é a King James, 1900, que ele vai falar que not commit sin, aqui ó, não comete sin, whoever is born of God doth not commit sin, não comete pecado. E a versão estendida, né, que a gente fala, também uma versão muito forte nos Estados Unidos, não fica na prática, makes a practice of sinning. Então não fica na prática do pecado. Então a gente vê que nessa tradução aqui, ela provavelmente é o meio desses dois. Não é que quem é convertido nunca mais vai pecar, porque algumas seitas começaram a falar isso no começo do século passado, que quem é nascido de novo não peca, está na Bíblia. Olha aqui, está claramente aqui, não peca. E aí as novas traduções começaram. Qual é o problema disso? Quando a gente vai comparar o texto, vamos voltar aqui, vamos pegar a mesma ferramenta, textos comparados. Aí veio para cá, deixa eu puxar aqui. Eu quero agora sim, João, mesma carta, mesmo contexto literário, João 1,10, vai dizer o seguinte, a NVI. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora, o mesmo João que fala que quem é nascido de Deus não peca, também vai falar que a gente não pode falar que não comete pecado. Não temos cometido pecado. É a mesma coisa, deixa eu pegar a mais literal. Se dissermos que não pecamos, olha aqui a mais literal, revista corrigida 1969, fazemo-lo mentiroso, Deus, e a sua palavra não está em nós. Então, o mesmo contexto fala que a gente não pode falar que a gente não peca, mas mais para frente, João vai falar que o crente não peca e a gente começou a entender na tradução que a melhor tradução não é que não peca, é que não vive no pecado, não está nessa semente pecaminosa, na linhagem de Caim. É outra semente, é a semente da linhagem de Jesus. Então, não vive cometendo pecado, é uma nova natureza, é uma nova genealogia. Então, olha como isso vai mudar. Várias vezes, João, lá em João 3,16, vai falar que Deus amou o mundo. Então, Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa carta aqui, na 1 João, ele vai falar, olha, não ameis o mundo. Se Deus está amando o mundo, a gente também não pode amar, porque o mundo foi traduzido, é a mesma palavra cosmos lá, mas as duas foram traduzidas de forma diferente. Para uma, o mundo são pessoas, ali em João, no Evangelho, e aqui não ameis o mundo é esse sistema pecaminoso. Então vocês percebem que traduzir não é fácil, já fizeram um ótimo trabalho, e o nosso trabalho, que não sabe, para quem não sabe grego ou hebraico, é comparar, e essa ferramenta Logos tem trazido de forma digital, maravilhoso, várias versões, e eu quero que você dê uma última olhada antes de acabar o vídeo. Se você clicar aqui em cima, olha, tem todas as versões que eu usei agora, mas quero te mostrar que aqui embaixo tenho muito mais versão. Eu posso usar do grego, se eu entendo de grego, se for hebraico eu poderia usar, eu posso usar outras versões aqui de revista e corrigida, por exemplo, se eu pegar essa aqui, ó, estudo hebraico não, Almeida Revista e Corrigida, eu cliquei, ela já subiu, tá na última, se eu quiser transformar ela em primeiro, eu venho aqui, ponho, sair, já virou a primeira. Olha aqui, ó, a segunda, aliás. Tá aqui, ó, revista 95. Então, fica aí uma dica, o link tá aqui embaixo, testa, se você gostar, tem as versões pagas, a minha versão é paga, mas se você usar o link, você vai ter um desconto bem legal. Então fica aí uma dica de interpretação e também uma dica de uma boa ferramenta. Mês que vem eu mando mais uma dica de Logos, porque tem sido bem legal usar essa ferramenta e eu recomendo. Tchau, gente!